Tá certinho. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para mais uma aula do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina dos Espíritos. Hoje, a lição a ser estudada é muito delicada, muito profunda. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós estamos no número 7, no item 7. Já deixo o Evangelho aberto na utilidade providencial da fortuna. Item 7. De uma maneira geral, Kardec fala muito que a riqueza é uma prova difícil e perigosa. A gente sabe que tudo vem de Deus. Deus é que proporciona o indivíduo a riqueza, a pobreza, como prova. São provas que fazem parte da vida do indivíduo. Ele precisa passar pela pobreza, precisa passar pela riqueza. Então, entre pobreza e riqueza, a riqueza é a mais difícil de passar de ano, vamos dizer. Porque ela, além de ser, ela é um meio de progresso, se ela for bem colocada, né? É que a pessoa que se vê em volta com muito dinheiro, com muitas facilidades, porque o dinheiro abre portas e portas, ela vai esquecer rapidamente, se foi pobre, ela vai esquecer a pobreza. E se não foi pobre, ela não quer nem saber da pobreza. É um arrastamento poderoso às tentações, excita as más paixões, é o domínio do orgulho, do egoísmo, da sensualidade, ligações com prazeres mundanos, e com isso, o afastamento do céu, das coisas espirituais. Mas não é impossível vencer toda essa pressão. Se o indivíduo quiser, ele vai em frente. Porque, veja, se a riqueza é tão difícil assim, ela pode ser um obstáculo absoluto à salvação se for mal empregada. Mas se ela for bem empregada, ela pode ser um meio de salvação. Kardec compara a riqueza com o veneno. O veneno, numa dose alta, mata. É a riqueza usada pelo egoísmo e pelo orgulho. Agora, o veneno em doses certas mata a doença, salva o indivíduo. Então, é a riqueza bem usada, né? Bem usada. Em boas mãos, pode tornar-se um meio de salvação. Ele compara com o veneno. Nós vamos ler só o capítulo 7. O item C é o primeiro parágrafo só. Neiva, lê para nós o 7. Sim. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um estado absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra, não segundo o espírito, Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos às tentações, que dá a fascinação que exerce, é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, é o laço mais poderoso que liga o homem à terra
e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que a dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se-á insensível, egoísta e vão. Mas do lado de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde, se são empregados a propósito e com discernimento. Muito bem, Neiva, obrigada. Seja bem-vinda, Brenda. Boa tarde a todas. Obrigada, Tia Boa Carmen. tarde. Obrigada pelo convite. É nossa sobrinha de Brasília. Olha, ela está longe, né, Brenda? Estou um pouquinho, só geograficamente. Bom que você conseguiu entrar. Perdeu a prece, perdeu a primeira parte, mas não tem importância. Nós estamos, você já sabe, no capítulo 16. Você conseguiu imprimir as folhas? As duas folhas? Imprimir. Então, nós estamos na primeira folha. É a utilidade providencial da fortuna. Então, nós já falamos sobre a riqueza. A Neiva acabou de ler o primeiro parágrafo. Então, e aí? Alguém comenta alguma coisa do primeiro parágrafo? Sabe o que eu me... Tá ligado o meu, né? Tá. Sabe o que eu me lembrei, Carmen? Das pessoas... Bom, tem diversas coisas para a gente comentar, né? Mas das pessoas que, de repente, acabam ganhando... que tem uma situação assim um pouquinho menos favorável, mas acabam ganhando bastante dinheiro, por exemplo, na loteria, e tem uma ascensão muito rápida. E a gente vê, em alguns casos, que de repente acabam perdendo esse dinheiro facilmente, ou como infelizmente aconteceu com esse rapaz que fez a passagem recentemente, né, esse da música, que passou de uma fase difícil para uma fase com dinheiro, esse MC que faleceu, e por um excesso de... como que eu não uso palavras... por uma falta de cuidados, né, com a própria vida, com o próprio corpo, acabou acontecendo dele fazer a passagem. E isso é claro que por influência do dinheiro, né, que acaba subindo a cabeça. Então, são coisas que marcam essa posse do dinheiro, essa transformação, que tem pouco e passa a ter muito, e não sabe lidar com o que tem. Tá certo que com o do rapaz houve outras coisas, né? Mas eu acabei lembrando disso. Tem outros aspectos também para comentar. Todo dinheiro fácil, todo aquele dinheiro que chega fácil, vai embora fácil. Porque ele tem que ser custoso, a gente tem que trabalhar por ele. E ele tem que ser bem usado, bem empregado. Se você já está numa família rica, você não sabe o quanto custa ir atrás do pão nosso de cada dia. Mas se for bem orientado desde criança, já cresce num lar cujos princípios são cristãos, já tem
presença de pai e mãe, já vai formando um caráter mais firme e vai saber colocar muito bem a riqueza, seja onde for, na idade adulta. Ele vai, porque o principal objetivo da riqueza é o progresso do planeta. É isso que Deus coloca a riqueza em determinados pontos, porque são pessoas que têm possibilidades de enriquecer o planeta, as comunicações, a alimentação, a educação, a ciência, quanta coisa que o dinheiro traz de bom, não é só coisa ruim. Agora, é claro que colocado em mãos de pessoas inferiores assim, não tenho a consciência de fraternidade, do bem ao próximo, ele vai pensar só nele. E ele quer desfrutar tudo aquilo que existe no planeta. É isso que está errado. Então, é o apego e o desapego. Aquele que é muito apegado a tudo e a todos é egoísta. E o desapego vem mostrar uma pessoa aberta, né? Abnegada. Dando sequência, a parábola da salvação do rico. Lembra no início do capítulo, nós lemos várias parábolas todas juntas. E no decorrer do capítulo, Kardec vai destrinchando as parábolas. Agora é a vez da salvação do rico, aquele que pergunta para Jesus o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna. E Jesus fala tudo aqui. Mas eu já faço isso. E Jesus fala para ele, então vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue. E ele fica muito triste, porque ele tem tanta coisa e ele não consegue se desprender dessas coisas. Então, ele vai embora. Então, é essa a parábola da salvação do rico. O que Jesus ensina? Desapego aos bens terrestres. Gente, nada é nosso. Nem o corpo é nosso. O Fred está aí? O Fred está em reunião, é a Júlia que entrou aqui. Fala para a Júlia aparecer, faz tanto tempo que Júlia, Júlia. aparece aqui um pouquinho, por Oi, favor. pessoal, é família é educação. Oi, querida, tudo bom? A moçona que tá. Faz muitos Não. anos que a gente não se encontra. Aqui, Júlia, Não. aparece aqui rapidinho. Oi! Linda, tudo bom? Vamos Bem, continuando. Fica com a mamãe. Ela tá estudando. Então, deixa. A verdadeira caridade está no desprendimento, na abnegação. A gente tem que se desprender, descolar. Gente, nem o corpo que a gente usa é nosso. Esse corpo que a gente tanto faz para manter a linha, e tem gente que faz plástica, botox, e pinta cabelo, e faz isso e aquilo, e o corpo vai para baixo da terra. Nem isso é nosso. Então, é a abnegação, é o desprendimento que nós devemos ter das coisas. Não é negligência, não é deixar para lá. É a consciência de como agir, como a gente deve agir. Jesus não quer que a gente jogue fora ou venda todas as coisas e depois vai viver do quê? Dos outros? Vai pedir esmola? Não, Jesus não quer isso. Ele quer que a gente tenha uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida feliz, dá para viajar, viaja, dá para comprar um vestido bonito, compra. O que não pode é excesso e apego. Por que ter o guarda-roupa com 100 e tantos pares de sapatos se tem gente que não tem o que pôr no pé? Por que está perdendo o arroz, está bichando e tem gente com fome? Por que a gente acumular coisas enquanto outros não têm? Tem uma reportagem olha, sobre Brasília, na Asa Norte, saiu no El País, sobre a fome. Meu Deus! Procura e acharás. Procura e acharás.
trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras. Delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Tudo depende de nós. E isso aí não está aí, não, tá? Estou falando por falar. Então, de nada vale ser. Vejam bem, também tem outro ponto muito importante e delicado. De nada vale ser um homem honesto. Olha só, não vale nada? Um homem honesto, não fazer o mal, não ser vão, não ser orgulhoso, honrar pai e mãe, não ser vazio, se não tiver a verdadeira caridade, é o desprendimento, a abnegação, é o que aquele moço rico não tinha. Ele fazia todos os outros mandamentos, mas quando chegava na hora da abnegação, ele parava. Agora, ele podia fazer alguma coisa em benefício dos que não têm nada. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer arrecadar alimentos para os coitadinhos, vamos fazer, se ele tem condições de fazer, vamos trabalhar junto. Mas ele achou melhor se afastar, né? Caridade é abnegação, desprendimento, desinteresse pessoal. Maria José, você lê o segundo parágrafo. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou... Maria José. Brenda, você está com o evangelho aberto? Não, eu não tenho. Você precisa ter o Vou evangelho. providenciar hoje. Então, escuta o que a Maria José fala. Sim, eu estou fazendo as anotações aqui na folhinha também. Isso. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua antes a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Então, é justamente nesse ponto que a maioria acha que Jesus foi muito forte. De fato, ele foi forte, mas ele não quer, na realidade, ele não quer isso. Ele não quer que a gente se torne pobres. Vamos doar tudo e depois como é que a gente vive? Mas dividir um pouco do que a gente tem para outras pessoas. Provocar alguma campanha ou alguma providência, construir uma escola, construir um hospital, construir uma que beneficie as outras pessoas, se ele tem condições de fazer. É isso que Jesus quer, desprendimento, e não ficar de posse do dinheiro. O terceiro parágrafo, Lourdinha, por favor. A proporção que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar, era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Muito bem. Qual de vocês, alguém aí está martelando, hein? Será que não era... Não, Carmen, até eu ia te perguntar, está tendo obra aqui no apartamento da minha irmã, onde eu estou, e está removendo piso e azulejo.
Então, eu acho que eu vou participar como ouvinte, pode ser? Não, desliga o teu microfone, Atrapalhando? Certo. tá? Mas fica com a câmera. Pronto, tá ótimo. Dando sequência. Então, como está escrito, né? Deve-se abolir a fortuna? Para ser salvo não se pode ter dinheiro? É a abolição do trabalho? Tudo isso é contrário à lei do progresso. Tudo isso não é válido, né? Mas é que o homem abusa das oportunidades. Ele sempre extrapola, usa mal o que tem. Cabe ao homem extrair o bem das coisas e não usurpar, colocar só para ele. A missão do homem é dar um bom caminho à fortuna, procurar sempre o progresso do planeta, aprimorar o relacionamento entre os povos, encurtar as distâncias. Olha aí os aviões, os navios funcionando, levando e trazendo. Maria Dalva vai entrar. Levando e trazendo mantimentos, especiarias, seja lá o que for, tudo bem, Maria Dalva? Troca de alimentação, produção. Se em uma região não tem determinado produto, vai buscar em outra região. Tem que haver o intercâmbio entre todos os países numa boa. O que um não tem, o outro tem. Usar a ciência e riqueza para o progresso geral. E tudo isso precisa de dinheiro. Ninguém faz isso sem dinheiro. É para isso que serve a riqueza, para esse crescimento do planeta. Né? A riqueza aumenta e desenvolve a inteligência que o ajudará a mais tarde a compreender grandes verdades morais. No começo ele não entende muito bem, mas depois ele vai entender o que é que significam tudo isso. O verdadeiro tesouro é onde os ladrões não roubam, as traças não roem e a ferrugem não consome. Então, o verdadeiro tesouro são as virtudes do coração, aquilo que nós conquistamos. Nós levamos para o além, nós levamos para o plano espiritual, tudo aquilo que conquistamos, seja bom ou seja mal. Não é porque a gente morreu que vira anjinho, não. Tudo aquilo que nós somos vai junto conosco. Então, sem a riqueza, não há estímulo para pesquisas, para a ciência, para atividades, para os grandes trabalhos. O progresso para. Então, há necessidade do dinheiro. Vejam lá no nosso centro o que a Andrea luta com as gestantes para angariar a cesta básica, para angariar os enxovaizinhos, para angariar... Então, são várias pessoas que entram e colaboram e juntam. Tudo isso é dinheiro. Se não tiver o dinheiro, não consegue fazer as coisas. Né? Então, é mais ou menos isso. Nós vamos ver o que Kardec coloca agora no parágrafo 4. Zoritz, a consequência dessas palavras, não é isso? Né? Isso. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura, e como fonte de uma multidão de males na terra, e seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Continua? Passa para Ana Paula.
Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não à coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento de progresso intelectual. Tá bom, obrigada, Ana Paula. Ô, mas cadê a Maria Dalva? Ela está desligada, ela não deve estar. Pede para outra. Brenda, não tem? Era da Maria Dalva agora o próximo parágrafo. Então, vai para a Neiva outra vez. Ela tinha entrado. Ela tinha entrado, agora ela está com tudo apagado. Vai. Pode ler, então? Pode. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo, deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população. Neiva, para. Esse primeiro período aqui é de suma importância. Ele deve ser grifado. Vai ter que decorar isso. Muito importante. Lê outra vez o primeiro período. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente, mas para realizá-los lhes foram precisos recursos, a necessidade de fechá-lo, criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, não mais atividade, sem nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. De onde vem esse som? Ou é Ana Paula, ou é Zorites, ou é Neiva? Tem alguém falando aí do lado. Carmen, eu estou aparecendo de novo?
Claro me que ouvindo? tá. Ah, então tá bom. É que eu entrei para vocês saírem um pouquinho, eu tive uma urgência aqui. Pronto, já estou de volta. Só estou um pouco perdida aqui no nosso. Agora terminou. Esse parágrafo que a Neiva leu era para você, Maria. Tá, era qual parágrafo que a Neiva leu? É que eu. Sexto parágrafo do item 7. Acabou esse item. Agora, desigualdade das riquezas é para a semana que vem. Tá certo. Obrigada. Bem, o que vocês me falem alguma coisa sobre o que a Neiva falou? Da importância da... Viram como é importante a riqueza? Quantas coisas boas ela faz? Zoritz, quer comentar alguma coisa? Eu tenho aqui assinalado no meu, provavelmente, que eu acho que é a essência de todo esse capítulo, se a riqueza é fonte de muitos males. Cabe ao homem dela extrair só o bem. Cabe ao homem extrair o bem. Está escrito aí, em algum lugar está escrito isso. Tá aqui nesse, mas eu tinha assinalado, que eu acho que essa, para mim, né, é a essência de dessa riqueza. Isso mesmo. Quem mais? A Maria Dalva não dá Carmen, nada? Fala. Eu não tinha... Não, já desde a aula passada eu estava bem atenta para esse capítulo. Tem um livro muito interessante, eu li já faz tempo, ele não é da doutrina espírita, mas é um livro da construção das sociedades no mundo, que o título, se não me engano, é História da Riqueza do Homem. Quer dizer, como o homem, o ser humano, em algum momento criou, eu dei uma pinceladinha na semana passada, criou o dinheiro, criou e foi amealhando a riqueza, e isso acabou diferenciando muitas pessoas, porque provocou também as desigualdades. Quanto mais a pessoa tinha, mais poderosa ficava. Com relação a tudo. Sempre foi assim. Então, desde que se criou a riqueza, essa coisa de amealhar, ter mais do que necessitava. E é muito interessante. Então, quando eu leio isso, me remete àquela leitura de muito tempo, acho que até agora me deu vontade de procurar para ler de novo. E é muito isso, e essa síntese que a Zoritz falou, que está aqui, que usa, e você veio falando, que eu estava ouvindo, mas depois saí, que é usar a riqueza para o bem, saber dividir. Não há mal em ter. Há mal quando a pessoa é avarenta, e tal. Ou quando... Exatamente. Você vê, aqui, por que nós podemos... Por que o nosso país ainda é muito carente em pesquisa, em ciência? Porque se investe muito pouco ainda. Se investe, mas se investe pouco. Nós poderíamos ter muito mais progresso, se ao longo de toda a história tivesse sido dada mais atenção para a ciência, e de vez em quando ainda querem destruir o que nós temos de produção. Eu que sou do meio universitário, que acompanho isso muito de perto, fico assim muito entristecida e muito preocupada com isso, Não é ciência, só educação também está dentro disso. Sim, é tudo junto, porque só pode ser cientista, só pode fazer ciência, só pode ter um raciocínio, um pensamento voltado para a ciência, se nós formos orientados para isso. E isso tem custo. Claro. Ciência custa muito menos do que atender a falta dela. Quando se atende à falta do conhecimento científico, em todas as áreas, seja humana, seja biológica, seja exatas. A ignorância custa muito mais caro que a ciência. Então, de fato, é necessário. Brenda, eu fiquei... A Brenda, Maria Dalva, a Brenda é minha sobrinha, mora em Brasília. Sim. Então, Boa hoje tarde, Brenda. tem uma notícia
que eu fiquei assim, triste. O que você me fala? Você está ao par dessa pobreza, dessa fome que o pessoal está passando na Asa Norte? A desigualdade, né? Aqui em Brasília, o que acontece? Por ser a capital, né? Vem muita gente de regiões distantes, de outros estados, e vem com uma promessa de conseguir algo, né? Ajuda do Estado, ajuda conseguir algum lote, porque isso acontecia muito anteriormente, né? Alguns anos em Brasília. E aí eles vêm e com essa promessa acabam conseguindo alguma coisa, mas por conta da pandemia gerou muito desemprego, né? Assolou a fome, assolou a falta de amparo, ajuda, né? E realmente muitas famílias estão passando fome, não só na Asa Norte, mas nas regiões mais afastadas, aqui ao entorno do Distrito Federal. Existem muitas campanhas de pessoas, muitas comunidades se mobilizando para poder ajudar, mas não está sendo suficiente. É muita gente que está desamparada. E nossa, eu fiquei tão entristecida, depoimento de médicos, enfermeiros, que o pessoal chega no hospital que está desmaiando, passando mal, e a doença é fome. Fome. O Carmen, olha, e com isso, com relação ao que a Brenda está dizendo, né, de que as pessoas vão para Brasília com uma expectativa, né, de ganhos e né? tudo, vão os pobres e vão também outras pessoas assim para pôr comércio. Tem um restaurante aqui em Rio Preto que também tem um em Monte Aprazível, eu vou às vezes no de Monte, porque o meu sitinho é lá, às vezes eu pego um almoço, almoço lá. E eles abriram um em Brasília. E eu perguntei se abriu, se fechou, porque quando começou a pandemia eles estavam começando. Mas eu me lembro assim que quando foi para começar, o dono falou, não, nós vamos abrir em Brasília, e abriram. E olha o que ele disse, porque é lá que está o dinheiro. Né? Então, tem essa perspectiva. Né? E como é que está? De abrir um restaurante que aqui em Rio Preto atende, vamos dizer, ao que seria classe média alta, né? Lá em Monte é mais modesto, atende assim, mas pessoal que atende em fazendas e tudo, mas não é quem mora em sítio, né? É quem tem propriedade por ali, que é bem mais modesto e tudo. Mas ele falou, nós vamos para Brasília porque é lá que está o dinheiro. Quer dizer, olha só a concepção, né, que tem todas as classes, né? Uns vão porque não tem nada, vão buscar alguma coisa, e outros que já têm alguma coisa, né, e querem ampliar seu negócio, vão também, né, e sabe que lá tem o dinheiro. Mas, né? Parece que eles estão se dando bem. Eles abriram em Brasília? Abriram. E está dando certo? Abriram. Diz que está. Outro dia eu almocei lá em Monte, perguntei vocês iam abrir, não abriu? Não, abrimos e fechou algumas vezes, porque quando teve que fechar lá no que o governo do Distrito Federal fez, não, está indo, falei, está indo bem, tá? Minha irmã foi para lá, para ficar lá, ela ficava no restaurante daqui de Rio Preto. E como é que chama? Ela foi Dom Leon. O Dom Leon? É o Dom Leon, é o Dom Leon. Marca aí. É o daqui de Rio. Dom Leon. Você nem sabe onde fica, né? Asa Norte, Asa Sul. É o restaurante daqui, que tem o Dom Leon, em Monte Aprazível chamava antes El Temple, que eles fazem comida espanhola, né? Comida espanhola. E agora chama Dom Leon também, mudaram a placa, e abriram também em Brasília. Entende? Dom Leon então, precisa de dinheiro, senão não, Maria José às vezes saiu, né? Bom, Carmen, veja, essa expectativa, né? O Brasil recebe, você vê, os venezuelanos que a gente atende no centro, né? Aquele grupo de venezuelanos, aquela moça venezuelana que mora em Mirassol, que eu fiquei meio cuidando dela, que teve o bebê doentinho e tudo. Né? Eles vêm com essa expectativa de que aqui vão ficar melhor,
né? E a gente está vendo nos semáforos aqui, meu filho ontem esteve aqui, disse que em Bauru também, com os cartazes, sou venezuelano, minha família está passando fome, né? Quer dizer, é uma coisa que virou para o mundo, né? É Ó, isso. gente, vamos continuar. Vamos lá. Vamos abrir a folhinha, que tem uma mensagem a ser lida para a gente encerrar a aula. Dinheiro e Atitude. Livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Isso você tem, né, Brenda? A folhinha? É. Tenho. Quer que eu leia, tia? Dinheiro e Atitude. Dinheiro e Atitude. Livro Palavras da Vida Eterna. 48, Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transportaram a si mesmo, com muitas dores. Paulo, Timóteo, capítulo 6, 10. Começa a ler. O livro inteiro. Quer que eu leia o restante? Nos encernes o dinheiro para que o dinheiro não te encarne. Opa, Brenda, teu Bênção som da está vida. pulando. Por que teu som está pulando? Deve ser o fone. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá. Não, começa outra vez. Okay. Não encarcere. Não encarceres. Ok. Não encarcere para que o dinheiro não te encarceres. Bênção da vida que o Senhor permite. Oi. Eu acho que não vai dar certo. Não? Está pulando. Eu acho que é o sinal da Carmen. Eu acho que é o sinal. Mas não faz mal, a gente está acompanhando a leitura. Ó, peraí, Maria Dalva, posso passar para Maria Dalva? Brenda, vou passar para Maria Dalva, tá? Vai, Maria Dalva, você chegou tarde, lê tudo, vai. Não Eu ia até falar, tá bom. Não encarceres do dinheiro para que o dinheiro não te encarceres. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual segue no corpo. Converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento, que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em uma arma destruidora. E extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o acolhem, instilando-lhes enfermidade e cegueira de espírito. Continua, Carmen? Continua. Tá. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em culto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite da criança desamparada ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam e conduzido nos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro, de passagem por tuas mãos, se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição de ar que respiras sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberá que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. É isso. Linda, né? Lindo. Ô, Carmen, essa palavra envilece é de ser vilão, né? Tornar vil. Tornar vil, né? Tornar vil. Tornar vil, envilece, ser vilão. É por aí, tornar vil. E não se fazer
E não se deixar escravizar, né? Pelo Sim, dinheiro. E bem, muito interessante, muito bom. ele põe umas palavras aí meio complicadinhas, só para a gente, mas a gente é mais esperto e vai procurar no dicionário para entender, e vamos entender o período, né? Envilece, Vamos. tornar vil, desprezível, ordinário, de pouco valor. Muito bem. Então, vocês já estão próprios, já estão bem pautadas quando sobre a riqueza. Agora, a riqueza tem várias nuances, porque não é só a riqueza monetária, né? Sim. É a riqueza da mente, a riqueza da inteligência, a riqueza emocional, a riqueza, toda essa riqueza que nós trazemos dentro de nós deve ser distribuída também com amor, com carinho, com bondade, com alegria, com caridade, com fraternidade, tudo isso é riqueza. Tem gente que é fechada e que fica tudo isso para dentro dela. Tem gente que não abre. O que eu sinto nessa pandemia é que a gente não pode se abraçar, né? Tem que ficar assim, longe uma do outro, não pode chegar perto, mas essa riqueza de dar o sentimento, de doar o amor, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, nós vamos encerrar a primeira parte, agradecemos a presença de vocês, esperando vocês estarem conosco, segunda-feira que vem, no mesmo horário, para darmos continuidade ao Evangelho. Vamos, desliga, Vivi, aqui, né? Não sei. Aqui. Não. Quadrado. Aqui. Isso. Quadrado. Isso.